Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por estar aí mais uma vez, juntos estarmos aí, para nós iniciarmos agora a lição número 1 do terceiro trimestre da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Que eu vos falo, é o vosso irmão em Cristo, professor Ronald, para você que está a primeira vez, está participando, está ouvindo essa lição, Deus te abençoe, muito obrigado por estar aí ligado, tá? Nós temos esse canal para ajudar os professores e aos amantes do ensino bíblico. Então, se você quiser, inscreva-se no canal e liga o sininho que tem do lado, e assim todas as vezes que for lançado um novo vídeo, você será notificado, ok? Então, muito obrigado por estar aí. Compartilhe também, tá? Dá sua curtida e compartilhe para outros que também possam ser edificados com a palavra de Deus. Nós estamos agora na lição número 1, Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Excelente lição para nós meditarmos. São 14 lições desta feita. Hoje a lição número 1, o testemunho dos patriarcas. Nosso texto áureo está em Êxodo capítulo 3, versículo 6, onde disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Então aqui nós temos já de antemão Deus falando com Moisés que o Deus que prometeu, ele vem cumprindo em sequência tudo que tem prometido a Abraão, cumpriu na vida de Isaque, cumpriu na vida de Jacó, e agora estaria cumprindo mais uma parte da promessa através de Moisés, ok? A nossa verdade aplicada disso, o maior legado de um pai para seu filho sempre será ensinar acerca do verdadeiro Deus. Revelar Deus em nossa vida realmente é um legado que nós devemos deixar. E nós temos os objetivos da lição, que são 3: ensinar que Deus escolhe e capacita pessoas para a sua obra. Depois, explicar que Deus sempre cumpre suas promessas. Em seguida, ressaltar que Deus é poderoso para transformar vidas. O texto de referência está em Hebreus capítulo 11, versículos 8, 9, 17 e 18. Né? É esse texto dos heróis da fé, onde nos mostra, né, homens que mudaram a história, tá? Que escreveram história porque se atreveram a crer em Deus. Aí você lê com calma, tá? E eu vou direto para a lição. A introdução diz: a história de Israel tem como marca o chamado de Deus aos patriarcas, pois através das suas significativas experiências na vivência com o Senhor, eles contribuíram para o alicerce da fé do Antigo Testamento. Então, vamos ver que os patriarcas, mediante as experiências, tá? Eles contribuíram para o alicerce da fé. Isso para nós também deve servir. Cada experiência que temos, tá? Na nossa vida, devemos fazer com que estas experiências sejam material de ensino, sejam material que possam contribuir com a nossa vida de fé e também com a dos outros, ok? No primeiro tópico, vamos ver a chamada de Abraão. Temos 3 subtópicos: 1.1, a renúncia de Abraão; depois 1.2, o homem de uma fé extraordinária; e em seguida o caráter de Abraão. Quando falamos da chamada de Abraão, o que marcou a história de Abraão foi sua fé e disposição
em atender ao chamado divino. Tá? Então isso é importantíssimo você entender. A história de Abraão está baseado na fé, na confiança que ele desenvolve no seu relacionamento com Deus. E a cada nova direção que Deus lhe dá, ele mostra disposição em atender a esta direção, ok? Então você quer escrever uma história na tua vida que traga mudanças à sociedade onde você vive, então esteja disposto a confiar naquilo que Deus diz. É importantíssimo entender que Abraão, tá? Se a gente puxar a genealogia, né? Ver as datas, tá? Só para você ter uma ideia, ele viveu com Noé em torno de 54 a 57 anos, é uma média. Ou seja, Abraão conheceu Deus, tá? Através da pessoa de Noé. Então não é simplesmente, tá? Abraão não tem uma experiência mística simplesmente, tem um ensino passado pelos seus antecessores, tá? Que conheceram Deus, ok? No 1.1 nos fala da renúncia de Abraão. Quando Deus aparece a Abraão, ele faz promessas, exige que ele abra mão da estabilidade, abandonando a sua terra, sua parentela e a casa de seu pai. A partir daquele momento, sua estabilidade, descendência e conforto seriam resultado de sua fé e obediência ao Todo-Poderoso. Perceba, meu irmão, minha irmã, que quando nós recebemos uma promessa de Deus, tá? As promessas exigem a tomada de uma responsabilidade, a tomada de uma atitude, é uma escolha. Deus sempre tem bênçãos, tem promessas, tá? Mas exige que nós assumamos uma responsabilidade de depender única e exclusivamente da sua direção. Então toda a estabilidade da nossa vida, tá? Tudo agora passa a depender da confiança que depositamos naquilo que Deus disse e obedecer aquilo que Deus disse. Por isso Jesus no Novo Testamento diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Ou seja, quem é o Senhor agora da nossa vida é Deus. O que Ele dizer, nós faremos, aquilo que Ele aonde nos direcionar, nós iremos, ok? Então a renúncia faz parte de uma vida de sucesso. Aliás, a obediência, né? Você deve lembrar muito bem que pessoas obedientes, tá? São pessoas que têm mais facilidade em crer em Deus. Quer ver? Rapidamente lembro a você de aquele centurião que chegou a Jesus aflito e disse que o filho, né, estava miseravelmente atormentado, e Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde, né? E aquele centurião disse: não precisa, Senhor, porque eu tenho superiores. Perceba isto, tá? Eu tenho superiores e eu obedeço quando eles me mandam. E também ele disse: eu também tenho soldados subordinados, e quando eu mando, eles obedecem. Basta o Senhor dizer uma palavra e a enfermidade vai obedecer. Olha só, este centurião, ele tem uma fé baseado na sua obediência para seus superiores que ele tem, e também na obediência dos seus subordinados. Então pessoas que são obedientes dentro do seu contexto social têm mais facilidade de crer que também Deus, tá, é poderoso para fazer aquilo que Ele disse, porque eles têm por experiência que vale a pena obedecer. Então Abraão renuncia
muitos fatores, tá? A muitas coisas, porque ele sabe que Deus tem o melhor. 1.2, o homem de uma fé extraordinária. Desde a chamada de Abraão, é notório o quanto a fé movia a sua vida e suas decisões. Uma das maiores provas de fé deste grande patriarca foi quando Deus decidiu que imolasse seu filho Isaque. Bom, eu quero que você perceba, tá, uma das questões importantíssimas aqui. Deus só pede, tá? Deus só pede algo para nós quando nós temos condições, tá, de fazer aquilo que Ele nos pede. Quando Deus nos pede algo é porque Ele sabe que temos condições, Ele confia em nós. Se Deus sabe que você ainda, tá, não pode oferecer teu Isaque, Ele não vai pedir teu Isaque. Veja, eu coloquei embaixo, tá, o processo de disciplina da fé, o processo de crescimento de fé de Abraão. E Deus trabalha com cada um também, nos disciplinando, nos levando a um crescimento de fé. Disciplina, não estou falando em castigo, por favor. Disciplina, eu estou falando, é uma questão de ter hábitos, tá? Ter disciplina em questão, você saber se comportar, tá, gradativamente com maiores responsabilidades durante as circunstâncias da vida. Veja, primeiro Deus pede para que Abraão deixe a terra. Já era um abrir da mão de algo. Depois Deus lhe pede para abrir mão da parentela. Então já é algo que dói mais um pouquinho, mas ele também abre mão disso. Mais à frente ele abre mão da presença do sobrinho Ló, que é a quem ele amava muito como um filho, porque ele não tinha filhos, tá? Veja que Deus está trabalhando progressivamente. Logo mais para frente Deus pede para ele abrir mão de Ismael, que era filho dele com a escrava Agar. Independente de ser com escrava, mas é filho, e Deus pede para que abra mão. Somente depois, tá? Vamos dizer assim, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 degraus, né? Somente no 5º degrau desse desenvolvimento de fé é que Deus pede o Isaque. Deus sabe o que você pode. Então, nós não podemos simplesmente pensar que não podemos. Se Deus fala algo claramente com nós, é porque Ele confia que nós podemos. Se Deus permite uma luta, uma prova, uma tribulação na nossa vida, saiba que Deus sabe que você pode vencer essa luta. Está escrito, Paulo disse que Deus não permitirá que venha tribulação alguma, senão que também com ela venha o escape, ok? Então a fé extraordinária, tá, é fruto de uma disciplina, é fruto de um desenvolvimento, e você pode também ter esse desenvolvimento. No 1.3 nós temos o caráter de Abraão. Mesmo diante de eventuais falhas e de alguns deslizes em sua vida, Abraão é exemplo de fé persistente, é chamado de amigo de Deus em Tiago 2:23, e também Paulo disse em Gálatas 3:8 que o Senhor Deus lhe anunciou primeiro o evangelho a Abraão, está dizendo: todas as nações serão benditas em ti. É interessante como Deus, Ele confia em Abraão, como Deus, Ele compartilha com Abraão. E você vai concordar que nós normalmente confiamos ou compartilhamos algo com amigos, e esses amigos são fruto de relacionamentos, ok? Então, se você quer, se eu quero que Deus, tá, Ele trabalhe através da minha vida, eu vou ter que ter amizade com Ele, eu vou ter que ter comunhão com Ele, e isso é que vai desenvolver o nosso caráter. O nosso caráter é fruto,
tá? Dos nossos relacionamentos, das nossas decisões, daquilo que colocamos na nossa mente, das informações que absorvemos. E como Abraão é amigo de Deus, anda com Deus, conversa com Deus, então ele cria um caráter, tá? A ponto que Deus pode dizer a ele algo, e quando Deus disse e ele crê, isso isso conta como uma justificação. Deus disse a Abraão: você terá filhos. Em Gênesis 15, Abraão creu e isto lhe foi imputado como justiça. Veja, isto lhe foi imputado como justiça. O que é? Que creu Abraão em Deus, ok? Ainda, Deus escolheu Abraão por conhecer o seu caráter, pois através dele viria o povo eleito. O caráter é a impressão digital da alma. Caráter se constrói com hábitos diários. Somos o resultado daquilo que praticamos continuamente. Cuidado, meu irmão, hábitos, tá? São algo que nós praticamos todos os dias. E nós criamos hábitos, depois os hábitos nos criam. Por isso é necessário andar com Deus. Vamos para a parte 2, Isaac, o cumprimento de uma promessa. Aí nós temos 2.1, a revelação de Deus, Isaac, vencendo as dificuldades, Isaac e o seu legado. Primeiro, Isaac cumprimento de uma promessa. Isaac foi o resultado da grande promessa feita por Deus. Sua história nos mostra que não existe impossível para Deus. Nos ensina que precisamos confiar inteiramente nele e esperar seu tempo, tá? Isso é muito lindo quando a gente vê a história, né, de como Deus trabalha, tá? Através, né, da promessa, tá? Vocês lembram bem, eu creio que a maioria de vocês sabe, né? Abraão, ele está casado com a Sara, que é estéril, e Deus promete um filho. Ele tinha mais ou menos 75 anos. Agora, com 99 anos, ainda a promessa não tinha sido cumprida. E além de ser estéril, Sara já tem idade avançada. Mas justamente quando existe a impossibilidade natural de eles terem filhos, é que Deus age dando o filho. Ou seja, Deus não conhece o impossível. Deus não conhece essa palavra, tá? Então, para nós aqui é importantíssimo isto, que os nossos limites dão oportunidade da ação de Deus. Por isso que Paulo disse que ele se gloriava nas fraquezas, ou seja, quando ele chegava no limite, é quando Deus manifestava a sua glória, tá? E claro, a seu tempo. A revelação de Deus a Isaac, 2.1. Deus se revelou a Isaac de maneira gradativa, tá? Igual a Abraão, também assim é com Isaac. A primeira vez foi como o Deus do pacto ao ser circuncidado, tá? Então, Isaac, né, ele é circuncidado, ele tem uma marca de Deus na sua vida. É uma aliança que Deus fez com Abraão. A segunda experiência de Isaac foi como Deus de providência. No momento da dificuldade, vocês lembram que Deus disse a Abraão para sacrificar seu filho, o seu único filho, aquele que ele amava, que era Isaac. Agora Isaac mais ou menos tem neste período em torno de 20 para 22 anos. Perceba que não é uma criança, não é meramente um adolescente, é um jovem adulto. E ele se sujeita ao pai, porque o texto bíblico nos diz que ele colocou Isaac, né, em cima do altar para o sacrificar. Então, neste momento, Isaac ele tem uma participação
ativa da ação da fé do seu pai Abraão. E quando Deus providenciou o cordeiro, tá? Ele está vendo também, igual a Abraão, que Deus é poderoso, tá? Para cumprir a sua palavra. E a terceira ocasião que Isaac tem oportunidade de sua experiência com Deus é como o Deus do seu pai. Quando Abraão, seu pai, já estava morto, né? Deus se revela para ele. Então aqui nós temos uma questão. Nós, pais, somos responsáveis em passar para os nossos filhos o conhecimento do verdadeiro Deus. E veja que todo esse conhecimento aqui que Abraão passou é prático, tá? É algo não mais teórico, senão mais prático. É importantíssimo isto também para nós, tá? O desafio fica aí, que também nós possamos revelar, mostrar para a nossa geração posterior, para nossos filhos, que Deus é um verdadeiro Deus. 2.2, vencendo as dificuldades. Segundo o relato bíblico, Isaac perde os pais, depois enfrenta a esterilidade da esposa e escassez de alimento. Olha só, ter as promessas de Deus, não significa que não teremos dificuldades. Estar seguindo as orientações de Deus não significa que não teremos dificuldades. Dificuldades, problemas, todo mundo tem. Agora, o que nós temos certeza é que quando enfrentamos os problemas, podemos orar. Igual Isaac, diante dos problemas enfrentados, o patriarca orou incessantemente ao Senhor e, segundo o relato bíblico, por 20 anos, até a oração ser respondida. A Bíblia diz que Deus ouviu as orações e atendeu o pedido, tá? Então você vai ver que Isaac agora vai gerar filho, tá? Então Deus sempre, tá? Deus sempre, vai nos levar, às vezes, vai permitir algumas situações onde nós confiemos plenamente em Deus, para que todo mundo saiba que a nossa vida é resultado de um processo miraculoso e não simplesmente o resultado de um processo natural. Nós cristãos somos desafiados a viver numa vida sobrenatural. Isaac e o seu legado. O texto de Hebreus também nos diz que pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Veja, a bênção do patriarca era sagrada e almejada pelos filhos, pois o patriarca invocava a Deus e tudo aquilo que era proferido tinha um poderoso efeito sobre as gerações futuras. Olha aqui a questão importantíssima. Nós também, tá? Devemos ter cuidado. O texto em Gênesis 27 e 28 diz: chegou-se e o beijou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus, e vai adiante as bênçãos. Veja, quando Isaac abençoa, tá, Jacó e Esaú, tá, ele sabe que aquilo que ele está falando há de se cumprir. Eu quero que você tenha prestando atenção, bastante atenção nisso, tenha muita atenção, tá? Nesse contexto agora, porque você que é pai, você que é mãe, cuidado com aquilo que você disse, cuidado com aquilo que você fala, porque Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isaac abençoou seus filhos segundo as promessas que recebera de Deus, tá? Não é qualquer palavra vã, não é umas palavras vazias, não é meramente o desejo do coração de Isaac. Ele vai tomar por base a promessa que Deus fez a seus pais, tá? Então Deus tinha uma promessa e
Isaac abençoou seus filhos segundo essa promessa. O que estou querendo dizer? Se você quer abençoar teus filhos, a bênção vai ser segundo o que está escrito na palavra de Deus, segundo aquilo que ele disse. Tá? Não queira inventar uma bênção simplesmente por inventar. Baseie a tua bênção sobre a tua geração naquilo que Deus disse nas Escrituras, naquilo que ele promete, ok? 3. Jacó transformado em Israel de Deus. Uma vida de enganos. 3.2. Resolvendo pendências do passado. E 3.3. Uma experiência marcante. Primeira questão: Jacó transformado em Israel de Deus. A história de Jacó mostra um Deus que age e atua na história. A vida desse patriarca nos deixa uma importante lição. Deus é poderoso para escrever uma história diferente ao nosso respeito. Tá? O bom de Deus é isto. Tá? O que chama a atenção é isso. Deus sempre está trabalhando em favor do homem para mudar a sua história, lhe levar sempre para um patamar melhor. Deus sempre quer o melhor para nós. Tá? Isso tem que ficar bem claro na nossa cabeça. Aqueles que se aproximam de Deus, importa que creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que se aproximam a Ele, ok? Dos que creem nele. Então confie, tá? Assim como foi com Israel ou com Jacó, tá? Você também pode ter essa experiência. Vamos lá no 3.1, é uma vida de astúcia. Veja, eu mudei intencionalmente, tá? Quando eu disse uma vida de enganos na tua revista, eu mudei intencionalmente para uma vida de astúcia, já que explico por quê. Infelizmente, em várias etapas de sua vida, Jacó usou de astúcia para conseguir o que queria. Entendia o valor da primogenitura e era pragmático. Amém? Então, Jacó, ele usa de astúcia, tá? Porque ele sabe valorizar o que é espiritual. Agora, por que eu mudei a palavra astúcia, a engano por astúcia? Porque, tradicionalmente, nós aprendemos que o nome de Jacó significa enganador, tá? Mas não é isso que o texto bíblico nos diz. Tá? Diz a palavra que quando Jacó nasceu, tá? Esse menino nasceu segurando no calcanhar do irmão, né? E o pai disse: o seu nome será Jacó, que é suplantador de forma resumida, mas literalmente, tá? No hebraico, tá? Eu coloquei para você do comentário Ellicott, tá? O comentarista Ellicott, ele disse: literalmente significa alguém que segue nos calcanhares de outra pessoa. Ou seja, é ser seu perseguidor determinado e alguém que, ao ultrapassá-la, a essa pessoa, ou derruba, ou seja, ou deixa para trás, faz que ele perca. Hein? Então, é um concorrente forte, alguém que persevera na sua caminhada, tá? Alguém que luta para chegar a um fim. Isso que está dizendo, tá? O nome Jacó não tem nada a ver, em questão literal, tá? Com enganador. Talvez você diga: mas em Gênesis 27, 36 está escrito, quando Esaú disse, né, porventura seu nome não é Jacó e já me tem enganado 2 vezes e agora de novo. Veja, quem diz que Jacó significa enganador é o Esaú. Por quê? Porque ele está usando um trocadilho de palavras, tá? Que no hebraico a palavra Jacó e a palavra enganador se escrevem de forma parecida. É por isso que Esaú faz essa ligação, esse trocadilho, dizendo que Jacó é enganador, ok? Então fique claro aí que não há engano da parte de Jacó. Existe astúcia, sim. Por que existe astúcia? Porque quando Esaú estava com fome, tá? Ele oferece o guisado, né? Na verdade, Esaú que pediu, né, o guisado, e Jacó disse: não, eu vendo,
Tá? Então, apesar de muitas atitudes erradas, Jacó demonstrou grande interesse pelas coisas espirituais. Existem sinais de que ele sempre demonstrou inclinação pelo sagrado, ao contrário de Esaú, que a Bíblia chama de profano. Veja, o que é profano? É aquele que não valoriza o sagrado. Jacó valoriza a primogenitura, que é uma bênção material e espiritual. Já Esaú, ele disse: de que me vale a primogenitura se eu vou morrer de fome? Então toma essa primogenitura e me passa o prato, né, de guisado, tá? Me passa aí, eu quero comer agora, esquece esse negócio de primogenitura. Então Esaú não valorizava as coisas espirituais, tá? E Jacó valoriza. Então é importante entender isto, tá? Jacó não está enganando, ele está sendo astuto no caso, já que Esaú não quer mesmo, ele pega a bênção e agora que ele compra a bênção, passa a ser dele legitimamente, ok? Resolvendo as pendências do passado. Em sua rota de fuga para Padan-Aram, Jacó tem um sonho com Deus, onde Deus lhe assegura a aliança de Abraão, além de proteção pessoal e bênção, ok? Então, vocês lembram que após Jacó receber a bênção, né? Então ele vai fugir, tá, da sua terra, com medo que o irmão o mate, porque o irmão, ele disse: eu vou pegar e vou matar Jacó, né? Assim que meu pai morrer, eu vou matar ele. Então ele foge. Só que lá na terrinha onde ele foi, ou nesse processo, tá, dessa fuga, né, Deus disse: esta terra que estás deitado, em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. O que Deus está fazendo? Está confirmando a promessa que Deus fez a Abraão. Lembram que em Gênesis 12 Deus promete a Abraão a terra? De novo agora aqui Deus, tá, enfatiza essa promessa para Jacó. Então Deus está dando um ponto positivo a Jacó. Mas chegou o tempo, né, quando ele vai voltar para trás, ele tem que voltar para casa, e o tempo de enfrentar os problemas. Ele deixou para trás um problema pendente com seu irmão, e agora ele vai ter que voltar, vai ter que enfrentar seu irmão que deixara irado. Às vezes na vida é assim, tá? Nós temos que encarar os problemas, as situações, tá? Se queremos ter maiores experiências com Deus. No seu retorno, ele vai se encontrar com seu irmão, vai pedir perdão, vai se abraçar, e aí sim a vida continua, tá? Então, mas esses problemas, tá, tinham que ser enfrentados, senão não poderia haver maiores progressos. 3.3 é uma experiência marcante. Um dos momentos marcantes da história de Jacó foi o Val de Jaboque, pois revela o seu crescimento espiritual. Jacó saiu marcado deste encontro. Fisicamente passou a mancar e espiritualmente nunca foi o mesmo. Aqui seu nome muda de Jacó para Israel, passando a ser agora príncipe de Deus. A mudança foi tão radical que todos o conheceriam por outro nome. Veja, seu irmão Esaú difamou, né, Jacó, ou seja, colocou má fama ao nome Jacó, fazendo os trocadilhos, tá? É como dar um apelido, tá? Deu um apelido para Jacó do enganador, e todo mundo ficou sabendo desse nome e acabam colocando como enganador. Então Deus disse: não, ninguém mais vai te conhecer por esse nome, ninguém mais vai zombar de você por esse nome, o teu nome vai ser diferente, e será Israel, ou seja, príncipe de Deus. Então existem algumas circunstâncias, meu irmão, que Deus permite para que a mudança seja profunda, para que a marca
que Deus provoca nessa experiência ser profunda, para que nós nunca esqueçamos, tá? Que realmente Deus, tá? Ele quer nos abençoar, só que essa bênção vai provocar mudanças radicais, ok? Em nosso desenvolvimento espiritual, muitas vezes carregamos marcas profundas, simbolizando a transformação do nosso caráter. São as experiências marcadas por profundas emoções que provocam mudanças em nossa história. Então não tenhamos medo delas, tá? Veja, eu sei que não é fácil, né? Eu sei que problemas que nos machucam, né, que ferem, né, provocam marcas profundas emocionalmente, isso dói, tá? Mas uma coisa temos que ter certeza, como Paulo disse: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então tenha certeza, saiba com certeza, tudo contribui para o teu bem. Então glorifique a Deus no meio dos teus problemas, no meio das tuas lutas, e tenta perceber, tá, o que Deus tem para você. Concluindo, em Abraão aprendemos sobre um Deus que escolhe e capacita pessoas. Em Isaac percebemos um Deus que se revela nos momentos de necessidade. E na vida de Jacó é perceptível a vontade de Deus em transformar o homem. Através desses três personagens, Deus começa a linda história da nação de Israel. Ponto. Agora eu coloquei uma observação. Quando você lê a história de Abraão, Isaac, Jacó e a história de Israel em si, da nação, leia a história da ação de Deus, ou das ações de Deus nessas pessoas, nessa nação. A Bíblia não registra estas histórias para nós conhecermos meramente a história de Abraão, Isaac e Jacó, ou da nação de Israel, tá? O objetivo é nos conhecer como Deus age na vida das pessoas. Então leia essas histórias, tá? Para você perceber como Deus quer agir na tua história. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Ensinamos que Deus escolhe e capacita pessoas para a sua obra, explicamos que Deus sempre cumpre suas promessas e ressaltamos que Deus é poderoso para transformar vidas. Amém? Deixe sua curtida, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e abençoe vidas. Deus te abençoe, muito obrigado, uma boa escola bíblica dominical. Até a próxima lição, se Deus permitir. Deus te abençoe, meu amado.